Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Lucas 4, versículo 1. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Bem, aqui nesse versículo, muito interessante, observe, meus irmãos, que o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo. Aqui é uma questão de raciocínio, aqui é uma questão de meditação para você compreender. Porque quando diz assim, exemplo, que o Senhor Jesus estava cheio, preste atenção, pessoal, isso aqui é muito importante. Percebe que aqui está dizendo que o Senhor Jesus estava cheio do Espírito, do Espírito. Aí a pergunta é, como assim? Porque assim, a, a- muitos irmãos, a igreja evangélica, católica, etc., dizem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é um outro Deus, é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, é um Deus, um ser, uma pessoa, é algo pessoal. Aí quando a gente lê essas passagens aqui, que foi acabada que eu acabei de ler aqui, Lucas 4:1, Jesus estava cheio do Espírito Santo, né? Aí a pergunta é, uma pessoa cheia de outra pessoa, será realmente que o termo Espírito Santo que a Bíblia menciona é realmente dirigido a uma pessoa, é uma pessoa? Porque é só você raciocinar com sinceridade. O Senhor Jesus estava cheio do- de Espírito Santo, né? Então vamos lá. Será que de repente esse cheio. Porque é só você raciocinar. Eu quero aqui falar de forma bem simples, de levar o raciocínio. Porque a pessoa que raciocina, que medita, que analisa, que compara, ela pode chegar ao entendimento correto. Bem, perceba que o Senhor Jesus estava cheio. Cheio de quê? De uma pessoa estava dentro dele. Quantos Espíritos Santos existem nesse mundo? Porque, segundo as Escrituras, os cristãos, os seguidores do Senhor Jesus, recebem o Espírito Santo. Então, existe quanto Espírito Santo no mundo? E esse cheio aqui, o Senhor Jesus estava cheio de Espírito, né, de Espírito Santo. Será uma pessoa realmente? Ou será algo que emana do próprio Pai? Alguma essência que vem do Pai e te enche? O que é que você acha? Então, quando diz aqui, eu quero levar você a meditar nesse termo cheio. O Senhor Jesus estava cheio de quê? De uma pessoa? Um outro Deus possuindo outro Deus? Uma pessoa possuindo outra pessoa? Cheio de uma pessoa? Esse termo cheio aqui, na verdade, está nos ensinando que o Senhor Jesus estava cheio do poder de Deus. De algo que emana do Pai, que vem sobre a pessoa. Assim como diz lá em Atos 2, que estava aproximadamente 120 pessoas ali reunidas, e o Senhor Jesus derramou, o termo lá derramou o Espírito Santo sobre eles. Será que uma pessoa foi derramada e foi distribuída para eles? Ou na verdade o Espírito Santo aqui, na verdade, é a essência, é a presença de Deus em nós? O que é que você acha? Então, na verdade, pessoal, aqui o Senhor Jesus estava cheio da presença de Deus, do poder de Deus, da essência de Deus. Não é que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai, como o Filho, mas sim é o Espírito de Deus, é a essência de Deus, é algo que emana de Deus, não é obrigatoriamente ser algo pessoal, como essa doutrina da Trindade ensina. Então eu quero levar você aqui a raciocinar em Lucas 4:1, diz que o Senhor Jesus estava cheio do Espírito. Não era uma pessoa dentro de outra pessoa, não era um Deus dentro de outro Deus, não. Era o poder do Pai no Filho. O filho, nesse momento aqui, estava cheio da virtude do Pai, da essência do Pai. Então, o que é o Espírito Santo? Espírito Santo é o poder de Deus, é a ação do Pai, é a força ativa do Pai, é a presença do Pai em você. Quando a Bíblia diz que o Pai derrama o seu Espírito, envia o seu Espírito, é o seu poder, é a sua presença, é a sua ação na igreja, no seu povo. Compreende? Então existe uma grande confusão, te ensinaram errado.
essa doutrina trinitarista é falsa, não tem base bíblica. O Espírito Santo não é uma pessoa, assim como o Pai, como o Filho. Mas sim, é a presença de Deus em nós. É o poder de Deus em ação no meio da igreja. É tanto que o Senhor Jesus estava cheio desse poder. Ele falou bem claro em outras passagens: olha, fariseus, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus. E sabe o que é que o mestre está se referindo? Ao Espírito. Porque ele expulsava demônio pelo Espírito do Pai que estava nele. E ele diz nessa passagem que eu expulso o demônio pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. O próprio Senhor Jesus dizendo que o Espírito Santo que habitava nele era o poder do Pai nele, não é uma terceira pessoa. Eu poderia te levar aqui para outras passagens, mas aqui para o vídeo não ficar tão longo, eu vou deixar apenas mais uma para você refletir. Quando o mestre diz que o dia e a hora do seu retorno, nem ser humano, nem anjos, nem o filho, somente o Pai sabe. Cadê o Espírito Santo? Por que o mestre aqui não cita que o Espírito Santo sabe? Porque o mestre nem cita o Espírito Santo aqui. Porque ele poderia citar, já que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como te ensinaram errado, então ele poderia citar. Nem o pai sabe, aliás, nem o filho sabe, nem o ser humano sabe, nem os anjos, nem o Espírito, somente o Pai. Mas ele não cita. Ele não cita o Espírito Santo aqui. Por quê? Porque o mestre sabia que o termo Espírito Santo não é um ser pessoal, não é uma pessoa. É uma essência, é um poder, é algo que emana do Pai e que vem sobre você e te enche. Quando a pessoa recebe o Espírito do Pai, ele está recebendo o poder do Pai na vida dele, na presença dele. Então concluo aqui com Lucas 4:1. O Senhor Jesus estava cheio de Espírito Santo. Não era de uma pessoa dentro dele. Não era de um Deus dentro de outro Deus. Era o poder do Pai nele. É simples. Então não tem base bíblica para essa doutrina da Trindade te ensinar errado. Estude conosco. Conhecerás a verdade te libertará. Você tem que ser humilde. Você tem que raciocinar, compreender. E assim chegar na conclusão da verdade. Igreja do Pai verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.